Oi gente, aqui é a KDTB e eu vim gravar pra vocês as minhas leituras de fevereiro. Fevereiro foi assim um mês super ruim, eu li 2 livros e eu vou explicar um pouquinho pra vocês por quê. O primeiro livro que eu li foi Dom Casmurro. Eu tinha tentado ler Dom Casmurro no colegial, mas não tinha rolado, não consegui me envolver. E aí, há uns 2 anos atrás eu tentei de novo, mas também não consegui. Aí eu decidi que dessa vez eu ia ler, que não importava o que acontecesse, quanto tempo demorasse, eu ia ler Dom Casmurro. Eu não tenho costume de ler 2 livros ao mesmo tempo, então eu fiquei assim, uns 20 dias só lendo Dom Casmurro. Eu li muito devagar, porque não é um livro grosso, mas eu finalmente concluí a leitura. Assim, acho que todo mundo conhece a história, que é o Bentinho, ele é apaixonado pela vizinha dele, a Capitu, mas a mãe dele quer que ele vá pro seminário, ele vai, volta, eles se casam, e aí ele tem na cabeça dele se ela traiu ele com o melhor amigo dele ou não, e, do filho que ela gerou. Enfim, eu não vou entrar nesse parâmetro. O livro é bom, mas a leitura não funciona comigo, eu demorei muito tempo pra ler. A história em si é envolvente, os assuntos tratados são legais, mas assim, foi uma leitura muito arrastada. Eu prometi pra mim mesma que eu ia ler mais clássicos esse ano. Esse foi o primeiro, na verdade. Eu até quero ler mais clássicos, mas assim, geralmente a leitura é muito arrastada. Eu acho que isso é uma questão de hábito, e eu espero melhorar das próximas vezes. Eu gostei do livro, apesar de tudo, e eu vou deixar a resenha aqui. Eu acho que tem a resenha do livro lá no blog, se tiver eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu não vou fazer. Assim, acho que eu ia deteriorar um pouco a minha opinião, porque eu demorei muito tempo pra ler. Eu não sei se eu ia deixar claro os pontos interessantes, então eu prefiro não fazer resenha. E outro livro que eu li foi Amy Matthew, que eu peguei emprestado com a menina que trabalha comigo. É bem legal. A Amy, ela tem uma doença e ela tem uma deficiência, então assim, ela tem espasmos, ela baba, ela tem uma doença, uma deficiência, e ela não fala. Então ela tem uma voz computadorizada que fala por ela. E o Matthew é um menino que estuda com ela há muitos anos, e eles acabam se aproximando e viram muito amigos. A questão é que, assim, os dois têm seus problemas, e acho que o fato deles terem os próprios problemas acaba unindo uns aos outros, mas o que realmente faz eles se aproximarem é porque a mãe dela paga alguns estudantes para acompanharem ela no último ano da escola para ela saber lidar com a faculdade. Acontecem várias coisas nesse livro, ele é cheio de reviravoltas, eu gostei demais como a história foi desenvolvida. A autora soube levar muito bem os personagens e eu acho que os pontos fortes, assim, foram como ela soube, soube explicar a doença que os dois têm, porque o Matthew também tem seus problemas, mas soube fazer isso de forma... Não que a gente fique com dó deles, mas que saiba lidar com eles. Assim, eu gostei muito do desenvolvimento do livro. Eu vou fazer resenha pro blog, e aí depois que eu fizer a resenha eu deixo o link aqui embaixo. Mas eu gostei muito, muito mesmo da história, eu super recomendo. É muito bonita, acontecem várias coisas com os dois. E eu acho que é um livro doce. Você termina no final dele e você se sente completa. É uma história muito, muito legal. E eu recomendo pra todo mundo. E foi isso que eu li. Não esqueçam de comentar o que vocês leram, curtir a página do Face, seguir a gente no Twitter e comentar lá no blog. Até a próxima, beijo. Oi gente, tudo bem? É a Nick aqui da Teens Books e eu vou falar pra vocês sobre as minhas leituras de fevereiro. Fevereiro foi um mês que eu achei que ia ser melhor, porque era o final das minhas férias, mas na verdade ele não foi. Eu comecei a ler o mês lendo Fangirl, da Rainbow Rowell, e foi um livro que eu gostei mais ou menos, assim, ele é bem divertido de ler, bem clássico, ele trata sobre a mudança de 2 irmãs gêmeas para a faculdade, focando mais em uma, que ela é bem dependente da outra, assim, então ela meio que se descobre nesse livro. É um livro bem interessante, bem legal, mas ainda assim, eu acho que existem outros livros de adolescentes melhores, apesar da escrita da autora ser muito boa, muito fácil de ler e gostosa, assim, é uma leitura prazerosa. A história em si não foi uma história que me chamou muita atenção, apesar de eu ter lido esse livro bem rápido. Então, eu não recomendo nem desrecomendo esse livro, assim, ele é uma boa leitura, mas não é aquela leitura que todo mundo deveria fazer na vida. Bom, depois disso, eu comecei a ler Pride and Prejudice,
Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu amo esse livro, muito mesmo. Eu só tinha lido em português ainda, e faz muitos anos, então eu não me lembro bem da história. Só que mesmo assim, mesmo eu amando esse livro, mesmo eu amando Jane Austen e, sei lá, tudo relacionado a isso, mesmo eu amando Darcy, mesmo eu amando a Lizzie, eu não consigo engatar direito na leitura desse livro. Faz mais de um mês que eu tô lendo agora já, e eu tô na metade, basicamente. Então, porque em inglês essa leitura se torna um pouco arrastada. Então eu demoro mais pra engatar no ritmo, aí eu não tenho mais tanta paciência de ficar vários capítulos durante um certo tempo lendo pra ler vários capítulos de uma vez, apesar deles serem curtos. Então tá demorando um pouco pra ler, mas eu quero muito ver se pelo menos agora, até o final de março, eu termino de ler esse livro. E por fim, o último livro que eu li foi Simplesmente Acontece, da Cecília Aherne, que eu não tô com ele fisicamente aqui agora porque ele tá emprestado, mas eu já fiz uma postagem no blog, que é o livro versus filme, que o filme foi lançado no dia 5 de março nos cinemas, então eu fiz um post lá que eu achei que ficou bem legal, falando comparativamente sobre o livro e o filme. E o livro foi um livro que eu gostei bastante, a história me pegou completamente, eu comecei a ler o livro num dia de noite, e eu terminei ele no mesmo dia, apesar do livro ser grosso. Eu não tenho ele fisicamente pra mostrar, mas ele é bem grosso, assim, eu não lembro exatamente a quantidade das páginas, mas é mais de 400, quase 500, se eu não me engano. Mas eu adoro Cecília Aherne, eu gosto de qualquer livro dela, tem bastante gente que não gosta, tem problema com a escrita dela, que eu conheço, mas eu não consigo, eu amo essa autora, eu adoro todos os livros dela, e foi uma ótima experiência. Se vocês querem saber mais, vocês podem conferir no post do blog, que o link vai ficar aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!